Olá, Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital. Compartilho com vocês, neste momento, o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, os versos 6 até o verso 8. Estou usando a versão da Bíblia fácil de ler, da Liga Bíblica. O que eu digo tem grande sabedoria para os que são maduros na fé. Esta sabedoria, porém, não é deste mundo e nem dos que governam este mundo e que estão perdendo o seu poder. Nós falamos da sabedoria misteriosa de Deus que tinha estado escondida. O próprio Deus já havia escolhido esta sabedoria para a nossa glória antes mesmo da fundação do mundo. Nenhum dos que governam este mundo entendeu essa sabedoria, pois, se eles tivessem entendido, não teriam pregado na cruz o glorioso Senhor. Se eles tivessem entendido, não teriam pregado na cruz o glorioso Senhor. Palavra de Deus, palavra de vida. Descaminho do não saber. Lá na cruz, quando Cristo foi crucificado, pregado, pouco antes de render o seu espírito, ele clamou a Deus Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui Paulo repete: se as autoridades deste mundo tivessem o devido entendimento, a devida compreensão, o devido conhecimento de quem era o Filho de Deus, não teriam pregado na cruz. É o erro do não saber. Não só o erro do não saber, mas também o erro do não procurar saber. Ninguém nasce sabendo. Conhecemos muito bem esse adágio antigo. E ninguém é culpado por nascer não sabendo. No entanto, aquele que não tem o devido conhecimento, ele tem o dever de procurar esse conhecimento. Como o verso bíblico citado já muitas vezes em nosso país: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Portanto, quem não procura conhecer, quem não procura saber, peca.
E é responsabilidade daquele que tem o conhecimento, daquele que recebeu a iluminação de Deus, a experiência salvífica em Cristo, tem a obrigação, a responsabilidade de espalhar conhecimento. Se alguém conhece esta verdade e não a proclama, está falhando com o pecado da omissão. E se alguém não tem esse conhecimento e não o busca, também está falhando em não buscar o devido esclarecimento na fonte provida por Deus. O mesmo pode acontecer de ter a vontade de conhecer, de encontrar o Deus desconhecido, mas o busca por caminhos que não levam a Ele. Como deixa claro a palavra do Senhor. Sobre o dever de transmitir. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 a 9, na mesma versão, lemos: Lembrem-se sempre destes mandamentos que hoje eu dou a vocês. Repitam-nos muitas vezes aos seus filhos. Falem sobre eles quando estiverem em casa, sentados, ou quando estiverem andando pelos caminhos, antes de dormirem e quando se levantarem. Escrevam-nos e prendam-nos nos seus braços e nas suas testas, para que se lembrem deles. Escrevam-nos nas portas das suas casas e nas entradas das suas cidades. O dever de quem sabe, de quem conhece, transmitir aos filhos, à sua posteridade, a toda a cidade, a todo o país, a todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas alguns buscam de fato, só que buscam por caminhos que não levam a Deus. Lemos lá em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminhos que parecem corretos aos homens, mas na realidade levam para a morte. Em Atos 4,12, Pedro, o apóstolo, em sua pregação, disse com muita clareza: e não há salvação em mais ninguém, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Mas, infelizmente, muitos obtiveram a chance de ouvir a palavra, a chance de ouvir o convite e até mesmo ter certo entendimento, mas recusaram. Como os judeus também recusaram ouvir e aquecer ao convite de Jesus. Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de
de coração. Mas mesmo ouvindo, mesmo compreendendo, prefere permanecer na recusa. Então diz, portanto, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, em João 1, verso 11, ele veio para o mundo que já era seu, mas o seu próprio povo não o recebeu. E 14:6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É tão clara a palavra, é tão enfática, o único meio de chegar a seu Pai, mas mesmo ouvindo, recusa-se. E a consequência da recusa é que leva ao descaminho pelo erro. O descaminhar, errar, perder, como Judas perdeu, como Pilatos perdeu e tantos outros perderam a chance de obter a palavra de vida em suas vidas. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, o verso 14. A pessoa que não é espiritual não aceita as coisas que são reveladas pelo Espírito de Deus. Ela pensa que tudo é uma tolice e não pode entendê-las. Estas coisas que são reveladas pelo Espírito de Deus só podem ser avaliadas de maneira espiritual. Se recusa a fonte espiritual, não há como entender, não há como compreender, porque elas se discernem espiritualmente. E exatamente rejeitam o Cristo que a Bíblia declara que é o guardador, o detentor de todo o poder. Como lemos em Colossenses 2, versos 2b e 3. Também me esforço para que eles sejam enriquecidos com a segurança que procede do entendimento. Com a segurança que procede do entendimento. Esforço-me ainda para que vocês compreendam totalmente a verdade de Deus, isto é, Cristo. Nele estão escondidas todas as riquezas da sabedoria e do entendimento. Então, se quer entender, se quer compreender, venha primeiro a Jesus, recebendo-o como seu Senhor e o seu Salvador. Como disse Jesus em João 3,3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, que já bebeu desta fonte e que bebe dessa fonte todos os dias, se alimentando e se enriquecendo no conhecimento, você e eu possuímos a responsabilidade de passar esta verdade avante, que o Cristo ainda mantém a porta aberta. Quem recusa a transmitir, peca. Quem recusa a receber também peca.
porque a bênção nos é dada, somos agraciados com as bênçãos celestes para abençoarmos, para sermos bênçãos, para estarmos presentes, engajados na obra do Senhor até que Ele venha. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Seja bênção. Curte. Inscreva-se em nossos canais. Compartilhe e coopere com esse ministério. O Senhor seja conosco.